amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Este tem por objetivo trazer o comentário da Escola Bíblica Dominical. Na oportunidade, estamos estudando todos os livros da Bíblia. Se você é um amante das Sagradas Escrituras e deseja conhecer mais da Bíblia para viver e para pregar e para ensinar, eu lhe convido a visitar o nosso canal e aprender conosco um pouco mais acerca das Sagradas Escrituras. A nossa lição de hoje é a lição de número 2, Livro de Jó, superando os tempos difíceis. Meus irmãos, o livro de Jó é o 18º livro da Bíblia e é o primeiro da divisão poética da Bíblia Sagrada. O livro de Jó é o assunto do comentário de hoje. Meus irmãos, o livro de Jó é um livro poético e um livro de sabedoria. Ele se distingue dos outros livros da Bíblia porque ele conta a história de um único personagem. Mas certamente que o livro de Jó é um dos extraordinários livros da Bíblia, de onde tiramos muitos ensinamentos aplicáveis para a nossa vida cristã. Iniciando a nossa lição, capítulo 1, panorâmica do livro de Jó. Acompanhe na sua tela. Panorâmica do livro de Jó. Nós temos aí a localização onde Jó vivia, que era na cidade de Uz, que era uma fronteira da Arábia com Edom. No nosso mapa, nós temos aí na parte em amarelo o reino de Edom. E nós temos ali ao lado esquerdo a parte do território que pertencia aos árabes. Na fronteira entre Edom e aos árabes, mais lá na parte inferior, no sul de Edom, seria o local onde possivelmente estava localizada a cidade de Uz. Nós temos aí dentro da parte amarela do mapa o nome Edomitas ou Idumeus, que eram os habitantes de Edom, que eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Alguns historiadores acreditam que a fé de Jó teve origem na descendência de Esaú, ou seja, um dos filhos de Esaú teria falado para Jó acerca de Deus e Jó se tornou crente. Porém, nem todos os historiadores concordam com isso, porque alguns sugerem que Jó é antes mesmo do pai Abraão. Continuando aí, meus irmãos, nós temos sobre Jó. É um personagem principal do seu livro e também é um personagem real, segundo o que nós extraímos de Ezequiel, capítulo 14 e versículo 20. Também em Tiago, capítulo 5 e verso 11, Jó é mencionado como um personagem histórico, ou seja, dá razão para a sua história como sendo uma história verídica. Continuando, nós temos aí embaixo o significado do nome de Jó, que seria perseguido ou voltado para Deus. Como nós não temos como dar certeza nem de um nem de outro, muitos dizem que o significado do seu nome é indeterminado. Meus irmãos, na sequência nós temos aí a referência de Jó, capítulo 1 e verso 1. Jó seria um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. São virtudes atribuídas a Jó pelo próprio Deus. Além dessas virtudes, a igreja de hoje, a igreja atual, também exalta a Jó com a virtude da paciência, sendo Jó o homem mais paciente que já tenha existido. Na sequência, nós temos aí contemporâneo dos patriarcas. Nós temos aí embaixo 3 pontos que justificariam que Jó seria vivo na época dos patriarcas, na época de Abraão, Isaque e Jacó. A primeira razão que justifica isso seria sua idade. Depois de tudo que Jó viveu, a Bíblia diz que Deus lhe deu mais 140 anos. Os homens que viviam com tanta idade eram apenas homens na época dos patriarcas. A Bíblia Sagrada não registra ninguém depois do livro do Êxodo que tenha vivido ali próximo dos seus 200 anos.
Nós temos também a ausência da lei mosaica, assim como a ausência dos fatos históricos. Por que isso é importante? É porque se o livro tivesse sido escrito depois de Moisés, certamente que em algum lugar a lei teria sido mencionada. Se o livro tivesse sido escrito depois do povo de Israel sair do Egito, virar um reino, existir o reino do norte, reino do sul, certamente que isso também em algum lugar teria sido comentado. Como não há nenhuma menção à lei de Moisés e nem a fatos históricos, acreditamos então que o livro de Jó tenha sido vivido na época do patriarca Abraão. Meus irmãos, ainda no capítulo de número 1, vamos falar agora sobre a data e a autoria da escrita. Meus irmãos, primeiro, o autor de qualquer livro da Bíblia é Deus. Os escritores são homens inspirados por Deus para relatar aquilo que o Senhor achou necessário para o nosso conhecimento e edificação. Com relação à data de cada livro da Bíblia, eu costumo mencionar as datas que os estudiosos sugerem para nós como a possível data de escrita. Porém, o nosso canal costuma trabalhar com o tempo dos fatos. Em outras palavras, eu gosto de pegar as histórias que estamos estudando e dizer dentro do livro da Bíblia aonde ele mais ou menos fez parte. Acompanhe na sua tela. Data e autoria. Temos aí o tempo dos fatos. Meus irmãos, nós temos aí um gráfico onde nos traz todos os livros da Bíblia na sequência como estão na nossa Bíblia, e nós colocamos aí o livro de Jó, aonde supostamente seria a época de Jó, lá no livro de Gênesis. Uma das nossas Bíblias, a Bíblia Dake, sugere que o tempo de Jó seria ali em Gênesis capítulo 15. Nós não temos como ter essa certeza. Porém, é sugestivo que o livro de Jó realmente tenha acontecido no livro de Gênesis, na época dos patriarcas. Data do livro. Nós temos aí, meus irmãos, a data de 2000 a 1000 anos antes de Cristo. Temos um período aí de um milênio, onde possivelmente tenha ocorrido os fatos relacionados em Jó e também talvez a data da sua escrita. Como escritor, qualquer Bíblia de estudo que você pegar vai dizer que é desconhecido. Porém, existem algumas sugestões, como Jó, o próprio personagem, é muito sugestivo que tenha sido ele. E nós temos também aí Moisés, Salomão, Isaías e Jeremias. Todos são sugestões de muitos estudiosos. Pessoalmente, consideramos que qualquer um desses personagens teria registrado algum fato histórico que era da sua época. Por exemplo, a lei, por exemplo, as tribos de Judá, de Israel. Porém, a ausência dessas menções nos faz pensar que todos esses personagens estariam descartados. Entre parênteses, nós temos aí Eliú, onde é apresentado em Jó, capítulo 32 e verso 6. É o mais novo entre aqueles que falam alguma coisa no livro de Jó. E ele é considerado como um dos mais sábios que ali trouxeram algum comentário acerca da situação de Jó. Como ele era o mais novo e como ele viveu o livro de Jó na prática, e a maior parte do tempo ele era um telespectador ouvindo o comentário dos amigos de Jó, logo a sugestão de que Eliú seja talvez o escritor é muito favorável. Meus irmãos, quem escreveu o livro de Jó nós não temos certeza, porém a Bíblia diz, quando inicia o livro, é que havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Quando ele diz havia, dá-se a entender que ele é posterior aos fatos. Então ele escreveu o livro um tempo depois que os acontecimentos de Jó já haviam acontecido. Continuando, meus irmãos, capítulo de número 2, tempos difíceis para Jó. Aqui vamos iniciar os relatos acerca das dificuldades e provações pelo qual passou o nosso irmão Jó. Já no capítulo 1 do seu livro, a Bíblia Sagrada diz que os filhos de Deus, os anjos, se apresentam perante o Senhor e Satanás está entre eles. Deus então inicia uma conversa com Satanás e lhe pergunta: de onde vens? E ele responde:
de rodear a terra e passear por ela. A Bíblia Sagrada diz que Deus continua a conversa e diz: tem visto o meu servo Jó? Não há homem na terra semelhante a ele, íntegro, reto e desvia-se do mal. Satanás então aproveita e diz: como ele não seria tudo isso, já que você dá tudo para ele? Tira o que ele possui e tu verás se ele não blasfema na tua cara. Então Deus permite que Satanás toque no seu servo Jó. Veja, Jó, capítulo 1, versículo de número 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Em outras palavras, meus irmãos, o que Deus estava dizendo é: toque em tudo que ele tem, só não toque nele. Aqui inicia a provação do nosso irmão Jó. Provação de Jó. Meus irmãos, o que aperta o homem, que o homem se sente afligido, é quando a prova lhe toca nas finanças, na família ou na saúde. Esses 3 pontos, irmãos, foram os pontos onde Satanás tocou em Jó e que não foi fácil a sua provação. Primeiro nós temos aí a finança, que ocorreram na mesma ordem que aí está descrita. Um servo de Jó chega para ele para lhe contar que os sabeus, moradores que moravam naquela região, invadiu as suas terras e matou todos os servos e levou 500 bois e 500 jumentas. E somente aquele servo que contava a história havia sobrevivido. Enquanto esse ainda falava, chegou um segundo servo dizendo que um fogo apareceu do nada e matou 7.000 ovelhas que pertenciam a Jó. E todos os empregados que ali trabalhavam também morreram por causa do fogo, e só ele havia escapado. Enquanto este ainda falava, um terceiro servo chegou dizendo que os caldeus invadiram a terra e levaram 3.000 camelos, matou todos os servos, e somente este que contava a história foi o que escapou. Meus irmãos, Jó era o mais rico de todo o Oriente, segundo está nessas referências. Porém, foi terrivelmente abatido em suas finanças por causa desta situação. A segunda fase da sua provação foi quando Deus permitiu que Satanás também tocasse na sua família. Diz aí a referência: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, veio um grande vento e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Isso está registrado em Jó, capítulo 1, do verso 18 e o verso 19. Meus irmãos, as terríveis situações pelo qual viveu nosso irmão Jó foram o início da sua prova. Satanás esperava que Jó pecasse contra Deus quando Satanás tocou tanto na sua finança como também na sua família. Porém, olha o que a Bíblia registra. Jó, capítulo 1, verso 20 e verso 21. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Inicia, meus irmãos, agora a segunda fase da provação de Jó. No capítulo 2, repete-se toda a história. Os filhos de Deus, os anjos, comparecem perante o Senhor e Satanás está entre eles. E Deus pergunta: de onde vens? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Deus então diz: viste o meu servo Jó, homem reto,
sincero, temente a Deus e que desvia-se do mal. E mesmo tendo tu o incitado para pecar, permaneceu sincero. Satanás então responde e diz: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Em outras palavras, Satanás estava dizendo: toca na saúde dele e tu verás se ele não blasfema contra ti. Deus permite que Satanás lhe toque. Jó, capítulo de número 2, verso 6. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Meus irmãos, Deus novamente permitiu que a prova desse sequência e Satanás o fez. Veja na tela. Na continuidade aí do slide, meus irmãos, nós temos o último ponto, que é a saúde, onde Deus permite que Satanás o toque. Satanás feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele. Estava assentado no meio da cinza. Jó, capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Meus irmãos, toda essa prova foi uma tentativa do diabo para poder ver Jó pecar. Porém, as atitudes de Jó foram totalmente diferentes. Veja na tela. Jó capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como falas qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Meus irmãos, Jó foi tentado e provado de todas as formas possíveis, na sua família, na sua saúde e nas suas finanças. Porém, reteve a sua sinceridade até o fim. Meus irmãos, perseveremos em meio às nossas dificuldades, porque Deus não nos dá fardo que não possamos carregar. Meus irmãos, o sofrimento de Jó ainda não acabou. O diabo havia deixado Jó desfigurado. Foi aí que 3 dos seus amigos decidem visitar Jó a fim de consolá-lo. Quando eles chegam lá, a Bíblia diz que eles não reconhecem a Jó, levantam a sua voz e choram alto. A Bíblia diz que eles rasgam as suas vestes, jogam cinza sobre as suas cabeças e choram muito. Sentam-se ao lado de Jó e permanecem calados durante 7 dias, observando aquele sofrimento. Meus irmãos, a ideia inicial era trazer consolo para Jó. Se eles tivessem ficado calados, talvez até tivessem conseguido. Porém, quando começaram a abrir as suas bocas, ao invés de procurar uma ajuda e solução para Jó, a Bíblia diz que eles começam a procurar uma razão para aquela situação e um culpado para aquela situação. E pasmem, eles chegaram à conclusão de que Jó era o culpado de tudo aquilo. Acompanhe na sua tela. Aprovação com os amigos. Nós temos aí, meus irmãos, os 3 amigos de Jó. Primeiro, ele faz, o temanita. Apenas os que desagradam a Deus sofrem. Se Jó estava sofrendo, logo cometera ele algum pecado contra o Senhor. Na opinião de Elifaz, Jó estava passando por aquilo porque ele estava desagradando a Deus. Na opinião de Bildade, o suíta, quem realmente obedece a Deus acha-se em prosperidade. Logo, se Jó estava atribulado, seria por desobediência. Na opinião de Bildade, Jó não estava obedecendo a Deus, razão pelo qual ele havia perdido toda a sua prosperidade. Zofá, o Naamatita, Deus não teria nada a ver com a situação de Jó, pois Deus não se envolve com o homem. Na opinião de Zofá,
Logo, Deus iria se importar com seu sofrimento. Não, por que Deus iria se importar com o sofrimento de Jó, se Deus não se envolve com as situações do ser humano? Meus irmãos, estas foram as três opiniões dos três amigos de Jó, que praticamente condenavam Jó, dizendo que ele era culpado por tudo aquilo. E nós sabemos que não é assim, porque tudo isso iniciou entre uma conversa com Deus e o diabo. O último personagem aí é o Eliú, que é o Buzita. Este não é chamado de amigo de Jó, ele é considerado o mais novo entre os três aí. E na opinião dele diz o seguinte: Pai meu, provado seja Jó até o fim. Jó capítulo 34 e verso 36. Meus irmãos, a palavra dele aqui é forte, a situação já não era fácil. E ele ainda diz assim: Pai meu, provado seja Jó até o fim. Porém, irmãos, das quatro teorias, a teoria de Eliú era a mais correta. Eliú, o mais novo entre os presentes, compreendeu corretamente que o justo é provado para crescer. Ele entendeu que Jó não estava passando por aquilo por acaso. Era Deus que estava o provando para que ele pudesse crescer. Nós temos aí a contribuição da CPAD, Lições Bíblicas de Jovens e Adultos, do primeiro trimestre de 2003. Meus irmãos, precisamos entender esse fato que é muito importante acerca dos amigos de Jó. Há uma diferença entre você passar por prova e ter consequência de suas atitudes. Quando você faz alguma coisa errada e colhe o que plantou, você não está passando por prova, é uma consequência. Agora, quando você não faz nada e passa por situações semelhante a de Jó, semelhante a de Daniel, que foi para a cova dos leões sem ter feito nada, isto é prova de Deus. E prova Deus só dá para quem Ele quer que cresça em intimidade com Ele e cresça na sua presença. Continuando, chegamos agora ao capítulo 3, lutando contra as aflições. Meus irmãos, Jó enfrentou as aflições em 3 níveis, e o primeiro dos níveis foi o nível espiritual. Jó, capítulo 6 e verso 4 diz assim: Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Jó estava sendo afligido no seu mundo espiritual. E quantos de nós não passamos também por momentos tão difíceis que aflige o nosso espírito? Você, professor ou aluno da escola bíblica dominical, talvez tenha passado neste momento de pandemia por um momento terrível, muito difícil, ou mesmo independente da pandemia, tem passado por momentos que você não gostaria de estar vivendo. Meus irmãos, quando entramos dentro do caminho da tribulação e da prova, nos sentimos arrebatados em nosso espírito e muitas vezes perdemos até a razão. Nos sentimos como Jonas, que do ventre do inferno ele estava gritando. Talvez nos sintamos como Jeremias, que estava no fundo do poço, ou José, que se sentia abandonado, ou mesmo Jó, que tudo estava perdido. Meus irmãos, a palavra de Deus, o consolo do Senhor Jesus para nós é dito pela sua própria boca. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu vou lhe ajudar a carregar a sua cruz. Na referência, ele continua dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A alma afligida, a alma cansada, a alma dolorida vai alcançar descanso em Jesus de Nazaré. Ele disse: aprendei de mim, eu carreguei a cruz até o fim. Aprendei de mim, eu sofri, mas suportei a dor e não negou a sua cruz.
Jesus está dizendo para cada um de nós: vamos caminhar até o fim e encontraremos descanso para a nossa alma. Não negue a sua fé, permaneça firme, porque você não está só, Deus está com você. Vejamos agora a aflição física que o nosso irmão Jó estava vivendo. Olha só o que diz a nossa lição, referenciada pela Bíblia Sagrada. Jó estava com o corpo coberto de úlcera, febre alta, dores constantes, visão comprometida, choro constante e insônia. Seu corpo ficou esquelético, somente pele e osso. Meus irmãos, tudo isso estava passando Jó. E sabe o que foi que ele disse? Jó, capítulo 19, verso 26. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Olha as palavras desse homem de Deus. Mesmo depois que tudo nele estivesse consumido, ele tinha uma certeza: ainda na minha carne eu verei a Deus. Jó tinha certeza que Deus era poderoso para restaurá-lo daquela situação. Meus irmãos, o profeta Oséias já escrevia dizendo: o Senhor abriu a ferida, o Senhor a ligará. O Senhor o despedaçou, o Senhor também sarará. O profeta Isaías disse: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Queridos, precisamos ter certeza que os cuidados de Deus chegam ao nível da nossa vida espiritual, mas também da nossa vida física. Deus é poderoso para restaurar a nossa saúde e restabelecer a saúde perfeita. Em nome de Jesus, que o Senhor te cure. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor restaure a sua saúde. Receba esta palavra em nome de Jesus. O terceiro nível do sofrimento de Jó era o nível emocional. Meus irmãos, ele foi abandonado também pelos seus parentes. A Bíblia Sagrada diz que ele perde tudo, incluindo 10 filhos. Os amigos que deveriam consolá-lo apontavam ele como uma pessoa errada e responsável por tudo o que estava acontecendo. A situação de Jó não era nada fácil, mas conseguiu ser agravada pela solidão, porque estava sozinho. Querido, muitas vezes quando passamos na prova, a vontade é cavar um buraco e se esconder dentro dele. Mas o conselho de Deus para os crentes não é esse. Primeiro, você não está só, Deus está com você. E o conselho de Deus é: coloque uma roupa, calce um sapato e vá para a igreja. A sua congregação, mesmo com todo o defeito que ela possa ter, há uma promessa de Deus, que estando em comunhão com os santos, a comunhão vai trazer cura, a comunhão vai sarar. Estar no meio dos irmãos, conversar com os irmãos, orar com os irmãos, chorar com os irmãos, traz alívio para a alma. Meu irmão, vá para o templo, vá para a comunhão, esteja com seu irmão, porque a comunhão tem um poder de curar, a comunhão tem um poder de sarar. Isso não é, irmão, conversa psicológica, é Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que a união é comparada com o óleo da unção que é colocado sobre o sacerdote. Sabe por quê? Onde há união, há também unção de Deus, e a unção é alegria para o corpo, para a alma e para as emoções. Meu irmão, não se tranque, não fique dentro de um buraco, saia, vá para a sua igreja e deixe Deus sarar a sua alma em nome de Jesus. Entramos agora, meus irmãos, para o último capítulo, o capítulo de número 4,
os segredos da vitória de Jó. Meus irmãos, olha o que o comentarista trouxe para nós aqui. Primeiro segredo: Jó sabia que Deus tem o controle de tudo, por isso Jó não desvanecia. Segundo, Jó conhecia o seu Deus e sabia que não estava só. Terceiro, Jó sabia que nada é impossível para Deus. Meus irmãos, certamente que esta confiança inabalável de Jó é o seu segredo da vitória. Porém, gostaria de dividir com você dois outros segredos para complementar e acrescentar a nossa fé dentro do contexto do livro de Jó. Primeiro, Jó aceita a repreensão divina, humilha-se e adora a Deus. Este é um dos segredos de Jó. Meus irmãos, o que Deus falou para Jó é que Jó se achava justo aos seus próprios olhos. Realmente Jó era um homem mais justo que os demais. Quando se comparava aos outros homens, Jó estava acima da média. Porém, toda justiça humana, por mais perfeita que seja, perante Deus, ainda é imperfeita. E Jó reconheceu isso. Olha só, Jó, capítulo 42 e verso 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó reconheceu que ele não era nada perante Deus e que todas as suas virtudes eram nada perante o Senhor. Quando Jó reconhece que ele era um dependente de Deus, é aí que Deus lhe dá vitória. Segundo segredo da vitória de Jó, Jó intercede pelos seus amigos. Meus irmãos, Deus ficou irado com os amigos de Jó e com as opiniões que eles deram para Jó. Deus então disse para os amigos de Jó que eles deveriam apresentar um sacrifício a Deus. Porém, quem iria interceder no sacrifício era Jó. E sabe o que a Bíblia diz? Olha só, Jó capítulo 42 e versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Olha o segredo aí, meus irmãos. Sabe quando foi que Deus mudou o cativeiro de Jó? Foi quando ele orou por aqueles que estavam precisando de oração. Meus irmãos, aprendamos com Jó, que mesmo por tudo quanto o que ele passou, ainda assim, ele encontrou espaço para orar por alguém e foi aí que Deus lhe deu vitória. Meus irmãos, quando Deus mudou o cativeiro de Jó, Deus então o abençoou de forma poderosa. Acompanhe na sua tela. E assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó 42, 12. Primeiro, entre os seus bens, as ovelhas, que eram 7.000, passaram a ser 14.000. Camelos de 3 foi para 6, juntas de boi de 500 para 1.000 e jumentas de 500 para 1.000. Também os filhos, e teve outros 7 filhos e 3 filhas. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas. Deus também o abençoou na sua idade. E depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Meus irmãos, o livro de Jó finaliza também não apenas com bênçãos físicas, mas bênçãos espirituais. A Bíblia Sagrada termina o livro de Jó nos informando que houve um crescimento espiritual para Jó. Jó finaliza o seu livro dizendo: eu te conheci apenas de ouvir falar, porém agora os meus olhos te viram. Jó acabou o seu livro conhecendo a Deus melhor do que o seu primeiro estado. Que este livro de Jó também nos sirva para o nosso crescimento espiritual e edificação como Igreja de Cristo. Deus abençoe a Escola Bíblica Dominical.
Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.